posso viver num lugar que tem hipocrisia. Eu não posso viver num lugar que tem isso. Eu não posso viver, eu vou ser crente em casa que é melhor. Está errado. Imagina se os membros do seu corpo, o membro do seu corpo mesmo, o dedo, né? Ele ficasse chateado com a unha e resolvesse sair, ou a unha chateada com o dedo, e a mão, ou esse dedo ficou chateado com ele, e vai, todo mundo começa a sair. No final, tem corpo? Não tem. Para ter corpo, os membros precisam estar o quê? Unidos. Então, essa alegação de ser crente em casa, ela não é só herética e antibíblica. Ela prejudica a vida de quem pensa assim e prejudica a igreja, porque é como como esse vírus, vai contaminando todo mundo, aí o outro pensa, é verdade, e daqui a pouco nós vamos ter ninguém no templo, ninguém na igreja, porque todo mundo acha que pode ser crente na sua própria casa. Mas se igreja é ajuntamento, se igreja é corpo, e corpo é uma união de membros, como é que você pode ser crente na sua casa? Então aquela história que o pessoal tem dito, eu sou a igreja, você não é a igreja. Você faz parte da igreja, porque a igreja é a união dos membros de Cristo, a união do corpo de Cristo. E aqui que tem a beleza, irmãos, porque a igreja é ao mesmo tempo que ela é una, porque ela é uma só. Jesus ele não morreu por suas igrejas, ele morreu por sua igreja, então ele só tem uma igreja. Agora a beleza que está aqui é que você tem esta unidade e ao mesmo tempo você tem uma diversidade. Olha aí Romanos capítulo 12, versículo 4, por favor, Romanos. Capítulo 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja profecia, se é a proporção da fé, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou ao que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Então a igreja ela precisa ser una, ela não pode estar dividida. Mas o fato de ser una não significa, irmãos, que esta igreja não tem uma diversidade, e aqui que está a beleza. Esta unidade na diversidade. Porque Paulo vai dizer que assim como o membro, aliás, como o corpo é um só, você não tem vários corpos, você tem o quê? Um corpo. Mas esse corpo tem o quê? Vários membros, que juntos, interligados e unidos, com diferentes funções, formam o corpo. Assim também é a igreja. A igreja é uma só. Nós somos o corpo de Cristo. Mas esse corpo, assim como o corpo humano, tem várias funções. Tendo várias funções, aliás, tem vários membros. Tendo vários membros, tem várias funções. Por isso que, tanto aqui em Romanos 12, como em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer que o Espírito distribuiu dons à igreja, aos membros dessa igreja, aos membros desse corpo de Cristo, diferentes dons, cada um com função diferente.
Irmãos, isso é tão bonito, sabe por quê? Porque isso reflete o Deus a quem nós servimos. Como assim, pastor? A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1 que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Lembra disso? E Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem. E o que significa isso, conforme a sua imagem? Será que Deus tem um corpo físico? Não. Mas que há características da essência da natureza de Deus que Ele colocou em nós. Então, quando, por exemplo, nós pensamos aqui em Deus, quando diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, quem é Deus? Deus, Ele é triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. 3 pessoas distintas, um não é o outro, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai e por assim por diante. Apesar de serem distintos um do outro, não existe 3 deuses, existe o quê? Um só Deus. Ora, diga a Israel, o teu Deus é o único Deus. Então nós não temos 3 deuses, temos 3 pessoas distintas uma da outra, um não é o outro. Esses 3 é Deus. Agora, essas 3 pessoas que é Deus, têm funções diferentes. O Pai tem funções que o Filho não tem, e o Espírito Santo tem funções que o Pai e o Filho não têm. Por exemplo, na salvação, o Pai planejou a nossa salvação. O Filho executou o plano do Pai. E o Espírito confirma a obra do Filho. Que coisa linda, né, irmãos? É lindo isso. Mas o Espírito não é menor que o Pai, não é menor que o Filho. Porque Pai, Filho e Espírito é Deus. Tem a mesma essência, tem a mesma glória. Ambos, aliás, todos eles são adorados igualmente. Veja que isso é um reflexo justamente da igreja. Porque assim como o corpo de Cristo é um só corpo, mas tem o quê? Vários membros, e vários membros com o quê? Com a mesma? Não, com funções diferentes. Então a uns Deus deu a capacidade a certos membros da pregação, do ensino, da música, da liderança, etc. Nós já vimos aqui a respeito dos dons espirituais, já tivemos esse estudo aqui, não vou me deter nisso agora. Mas, quem faz isso não é menor nem maior do que quem faz aquilo outro, apenas responsabilidades diferentes. O pastor é maior de que você que, por exemplo, que canta? Não. Aqui, diante de Deus apenas temos responsabilidades, funções diferentes aonde? No corpo. Por isso que Paulo diz que às vezes aqueles membros que nós mais, às vezes no corpo que nós desprezamos, são os mais necessários até. E às vezes aqueles membros que a gente acha que não está ali fazendo diferença nenhuma, mas faz. Se você corta a unha regularmente, né? Ou faz a unha, né? Tá todo. Agora faz o seguinte, não faz diferença nenhuma, né? Tira todas as unhas para você ver o que é que vai acontecer, se você vai conseguir segurar um copo. Porque ela está ali, tem uma função. Então, quando nós pensamos na igreja, a primeira figura que nós temos é justamente essa. A figura do corpo. E o corpo, ele é uno, mas ele é também diverso no sentido de que ele é um só, formado de vários membros com várias funções. E todos os membros, cumprindo com sua função, contribuem para o crescimento e o desenvolvimento deste corpo que é a igreja.
Aqui tem uma lição muito grande para nós, porque se eu sou membro deste corpo de Cristo, que é a igreja, e eu recebi uma função neste corpo de Cristo, que é a igreja, se eu deixo de exercer esta função, eu posso estar contribuindo para o não desenvolvimento deste corpo, que é a igreja. Que ela está representada de uma forma local. Aqui não é a totalidade da igreja de Cristo no mundo, mas aqui representa essa igreja de Cristo no mundo. Assim como nesse copo d'água não está toda a água do mundo, mas toda a essência da água está o quê? Neste copo. Entende? Aqui, irmãos. Então, quando nós pensamos na igreja local, nós não somos a totalidade da igreja, mas nós representamos esta igreja de forma local. Então, assim como os membros, a diversidade de membros e de funções dos membros de um corpo, quando são exercidos, desenvolve o corpo, e se não exercidos, atrofia o corpo, assim também nós aqui, agora falando de igreja local, representando a totalidade da igreja de Cristo. Quando nós não exercemos fielmente, para a glória de Deus, as funções que Deus nos deu para fazer, quando eu digo função, não estou falando de cargo na diretoria, tá certo? Assim, se eu não tiver o cargo, então eu não posso trabalhar. Não, irmão, a gente trabalha para Deus independente de cargo. Falando daquilo que Deus nos deu para fazer como membro. Então, toda vez que eu não faço, não desenvolvo o meu dom no corpo de Cristo, o corpo de Cristo vai ficar o quê? Atrofiado. Às vezes, algumas funções do nosso corpo, elas, vamos chamar assim, elas não estão cumprindo com a sua função. Mas, às vezes, é só vamos pensar aqui, a audição. Então o ouvido está aqui, mas ele não está cumprindo o seu papel, foi danificado, ele não está cumprindo o seu papel. Atrapalha, o desenvolvimento do corpo atrapalha, mas não chega a atrofiar, porque a visão ainda funciona, o paladar funciona, o tato funciona, e tudo demais funciona. Agora imagina se, o que na medicina chama de a falência múltipla dos órgãos. Quando o médico diz, olha, ele entrou em falência múltipla dos órgãos, está significando o quê? Que vai o quê? Morrer, ou seja, os órgãos estão deixando, os membros do corpo estão deixando de cumprir com a sua função. E aí começa a parar isso, parar aquilo, parar, até que a pessoa morre. Não sei se você está conseguindo já pensar lá na frente. Se todos nós começarmos a dizer, eu vou cruzar os braços, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer aquilo por causa disso, daquilo outro. A igreja começa a se prejudicar, atrofiar, e essa igreja local pode morrer. A igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo, não. Mas a igreja local, sim. Quer um exemplo? As 7 igrejas da Ásia. Todas elas o Senhor disse, arrependam-se. Cuidado. Vai lá procurar a igreja da Ásia. Não tem mais. Vai lá na Turquia, onde está justamente aquelas 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse. Não existe mais. Então é preciso entender que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Ele é o cabeça. Então, pastor não é o cabeça da igreja. Presbítero não é diácono, evangelista, ninguém. Fundador de igreja, não é dono da igreja. Só há um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi ele que morreu por sua igreja. Foi ele que comprou a sua igreja. Por isso que ele é o cabeça da igreja.
E assim como todo o corpo depende da cabeça, toda a igreja depende de Cristo. É Ele que comanda a igreja. Então a primeira figura é essa, de corpo, unidade e diversidade. Mas também, irmãos, há uma outra figura, que é justamente a igreja como noiva. É interessante que esta figura do corpo você não vai encontrar analogia no Antigo Testamento. Algumas analogias você vai encontrar, mesmo quando nós falamos que a igreja está lá no Antigo Testamento, nem todas as analogias, figuras, elas estão em ambos os testamentos. A do corpo está exclusivamente no Novo Testamento. Mas a da noiva você vai ter analogias também lá no Antigo. E essa é uma outra figura do qual nós podemos e devemos observar, que a Bíblia fala da igreja como uma noiva. E a ideia de noiva é a ideia de pureza. Quando se fala de noiva na Bíblia, né, está falando justamente da questão, a mulher perfeita, completa, madura. Aí você vai dizer assim, mas pastor, mas a igreja ela é perfeita, madura? Ainda não, irmãos. Mas ela está sendo aperfeiçoada, amadurecida, preparada para o noivo. Lembre-se que quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de um grupo, nós estamos falando do corpo vivo de Cristo, nós estamos falando da reunião de todos os salvos. Ou seja, todo aquele que é salvo, e será salvo em Cristo Jesus, faz parte da igreja e estará sendo preparado como uma noiva para o seu noivo, que é Cristo. No Novo Testamento, João Batista declara que Jesus é o noivo e ele apenas é o amigo do noivo. Veja aí, por favor, Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se você ainda em Apocalipse vai para o capítulo 21, ainda em Apocalipse, versículo 2 e o versículo 9. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, uma das figuras que representa a igreja é justamente a noiva. E como eu falei, quando nós pensamos na figura da noiva, a ideia aqui é de pureza. Mas que pureza? Primeiro, uma pureza moral. Ou seja, Deus nos fez em Cristo a noiva de Cristo. Agora me diga uma coisa. Você acha, e a gente vai voltar ao mesmo conceito de unidade. Veja como é essa declaração, e eu vou ser chato, tá, irmãos? Nesse ponto. Essa declaração, eu sou a igreja, como ela é totalmente incoerente. Por quê? Pensa comigo aqui.
O Senhor Jesus, ele tem quantas noivas? Ele só tem o quê? Uma noiva. Até em nossa sociedade, pensar em um camarada que tem várias noivas é totalmente, é até crime, né? O casamento chegou 10, por isso que aquelas 10 virgens não pode ser a igreja. Lembra da parábola? O Senhor Jesus não está casando com 10, ele está casando com a noiva. Ali foi outro senhor, ele já viu já isso. Então só há uma noiva para um noivo. Então a pessoa não pode dizer, eu sou a noiva do Cordeiro. Porque a igreja é que é a noiva. Então, se vamos pensar aqui, eu digo, eu sou a igreja. Então eu estou dizendo que eu sou a noiva. Aí o outro lado do outro lado vai dizer assim, não, eu sou a igreja. Então você que é a noiva? Sim. E o outro, que também está dizendo assim, deixou de congregar, deixou de cultuar, não se reúne mais, né? Eu vou ser crente em casa, porque eu sou a igreja, então se você é a igreja, você é a noiva. Espera aí, Cristo tem quantas noivas, afinal de contas? Ele só tem uma noiva, que é a sua igreja. E esta igreja é a reunião, é o ajuntamento, como nós cantamos ontem, de todos os santos, de todos os salvos, em todas as épocas. Se eu não estou unido com esses outros salvos, então eu não faço parte da igreja. E se eu não faço parte da igreja, eu não posso dizer que eu sou a noiva de Cristo e estou sendo preparado por Ele para o dia das bodas. Efésios capítulo 5, quando Paulo vai falar a respeito ali do casamento, ele vai fazer justamente essa analogia, e é bem interessante. Veja aí Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante. Como o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, olha, mais uma vez, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então, Paulo, para instruir aos maridos que como devem amar a sua esposa, ele pega Cristo como referencial, e ele diz assim, assim como Cristo amou a sua igreja, ame a sua esposa. Sim, Paulo, mais uma pergunta, diga, mas como é que se ama a esposa como amou Cristo? Como é que Cristo amou a sua igreja? Como é que Cristo amou a sua esposa? Olha o que ele diz, primeiro, se entregando por ela, santificando, purificando, para apresentar a si mesmo, sem mácula, diz aí o versículo então, 27, santa e sem defeito. Observou aqui, irmãos, que o próprio Cristo está preparando a sua noiva. É interessante que na nossa tradição, né, por alguma razão alguém diz que o noivo pode nem ver a noiva, né? Aqui não, o noivo ele está preparando a noiva para receber para si mesmo. Por quê? Pense numa noiva imperfeita. Aqui já dá uma aplicaçãozinha bem rápida para a família, né? Às vezes nós queremos uma família perfeita.
um casamento perfeito. Jesus casou com uma igreja imperfeita. Agora Ele está aperfeiçoando essa igreja para naquele dia, lá na glória com Ele, ela está sem defeito. Mas enquanto esse dia não chega, irmãos, nós vamos conviver com essa igreja imperfeita aqui, mas que está sendo aperfeiçoada, está sendo o quê? Santificada, está sendo o quê? Purificada. Então, quando nós pensamos em noiva, o primeiro aspecto aqui é justamente de pureza. Pureza, primeiramente, moral, mas não apenas pureza moral. Mas nós estamos falando aqui também de pureza doutrinária. A igreja, ela precisa ser pura, moralmente, isso nós estamos falando da santificação, mas ela também deve ser pura doutrinariamente. Não precisa abrir o texto, mas 1 Timóteo capítulo 4, 1 a 2, Paulo vai dizer que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E ele continua, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. E quando nós olhamos, irmãos, para os nossos dias, nós vemos isso aqui se cumprindo literalmente. As pessoas não suportam mais a sã doutrina, a santa doutrina. Porque a santa doutrina denuncia o pecado, incomoda. E as pessoas não querem, mas pelo contrário, como diz aqui o texto, cercar-se-ão de falsos mestres. Ou seja, vão estar atrás de mestres e profetas e pastores que dizem aquilo que eles querem dizer, ou melhor, aquilo que eles querem ouvir. Por isso que você vai ver tantas igrejas, como diz os jovens, né, hoje, bombando aí, né, crescendo. Rapaz, aquela igreja chegou ali, um dia desse já está desse tamanho, cheio de gente. A gente está aqui, já faz 18 anos, e essa coisinha. Irmão, se a gente quiser fazer com que em meio de um ano isso aqui estoure, a gente só é mudar o discurso. Só é abandonar a palavra e dizer um bocado de frase de efeito, dizer um bocado de coisa que Deus vai estar dizendo que nunca disse, fazer promessa para o povo que nunca vai ser cumprida. Porque aqueles que não têm compromisso com a verdade, é disso que eles querem ouvir. É isso que eles gostam de ouvir. Porque a sã doutrina incomoda os ouvidos. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Terão que como comichões no ouvido, ou seja, aquela coisa incomodando. E aí ele vai para onde? Para onde tem a palavra que não lhe incomoda os ouvidos, que não lhe fazem mal. Que coloca você no centro, mas tira Deus do centro. A igreja, ela precisa, como noiva de Cristo, manter-se pura, moralmente, santificação. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a mesma forma deste mundo, mas sede transformados na vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Veja que ele diz, e Pedro também vai dizer isso, não vos amoldeis a este mundo, não tomar a forma desse mundo. É incrível como muitas vezes nós estamos nos moldando e engolindo e recebendo os modelos dos valores desse mundo. Conversava uma vez com certa pessoa e falando a respeito dessas questões, e a pessoa dizia assim, mas pastor, e isso e aquilo outro. Eu fiz, olha, mas pensa bem aqui comigo. Esse padrão que você, ou esses valores que você está pensando, não é que eles não sejam pecaminosos em si, mas pensa bem, será que é isso que Deus quer da sua vida? É esse o padrão bíblico? Nós muitas vezes, irmãos, como igreja, deixamos absorver por isso. A noiva de Cristo, ela mantém-se pura moralmente, mas também mantém-se pura doutrinariamente. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 4, se você está com sua Bíblia aberta ainda, 4, ele vai dizer, versículo 14, algo muito interessante. 4, 14. Efésios 4. Aliás, vamos pegar do versículo 11 para você entender tudo. Paulo vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores, mestres. Com vista, ou seja, com o objetivo, o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus distribuiu esses ministérios na igreja para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Nós. Aí você diz assim, mas pastor, a gente está tentando ser, não, irmãos. Nós somos santos. Porque nós já fomos separados, tirados desse mundo e estamos escondidos em Cristo. Agora, os santos se santificam. A gente não se santifica para ser santo, mas porque nós já somos santos, nos santificamos. Então, note que Paulo, quando você pensa, por exemplo, aqui, a igreja de Corinto tinha problema de divisão, tinha problema de imoralidade, tinha problema na ceia. Pense numa igreja atribulada, viu? Mas se você vai ler a carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, aos santos e fiéis que estão em Corinto. Espera aí, dizer que aquela igreja é santa? Pois é. Posicionalmente nós já somos santos em Cristo Jesus. Agora o que se requer daquela igreja, da nossa igreja, é que faça valer a sua posição de santo, se santificando. Então Paulo diz aqui, voltando para Efésios 4, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo. Então, Deus distribui ministérios na igreja, para que os santos, a igreja como um todo, seja aperfeiçoada, e o corpo, que é a igreja, cresça. E quando é que nós chegamos ao limite do crescimento? Olha aí, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui tem um bocado de coisa para dizer, mas a gente não vai parar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Você já viu aquele crente ou aquela igreja mesmo, que de tempos em tempos ela tem uma doutrina diferente, segue uma doutrina diferente? Eu conheço pastores assim, que começaram bem. Aí daqui a pouco surgiu uma doutrina lá, interessante, que está fazendo a igreja crescer, aí ele vai por ela. Aí chega outro, depois lá
alguns anos depois, não, olha, é isso. Aí ele abandona tudo aquilo para aquilo. E vive nessa vida, como diz aqui, sendo levado de um lado para o outro. A igreja, irmãos, tem uma doutrina, tem uma fé no sentido de corpo doutrinário, e precisa manter esta doutrina, custe o que custar. Às vezes é a nossa própria vida. Nós estamos agora praticamente às vésperas da reforma protestante. Quantos homens morreram por causa desta doutrina, por causa desta palavra? A luta dos reformadores foi pela pureza doutrinária. Século XVII tem um movimento chamado os puritanos, que pelo próprio nome já diz, a luta pela pureza na igreja. Pureza o quê? Moral, pureza doutrinária. Se nós somos a noiva de Cristo, note, nós, eu disse nós, se nós somos a noiva de Cristo, temos que ter isso em mente, que precisamos manter puros, moralmente, buscando a santificação, puros, doutrinariamente, como diz Judas na sua carta, lutando diligentemente, batalhando pela fé que um dia nos foi dada através dos santos. Pense nessas duas figuras da igreja. Corpo de Cristo, do qual tem vários membros com funções diferentes, mas é um só corpo. E todos os membros trabalhando para o crescimento deste corpo. Se não trabalham, o corpo atrofia e morre. Por isso também nós não podemos ficar apartados uns dos outros. O crente de verdade, ele ama estar com os seus irmãos em Cristo. Ele quer estar com os seus irmãos em Cristo. Eu estava dizendo para as senhoras, na sexta-feira, quando nós estávamos encerrando, orando por essa conferência, como a igreja é algo bonito, irmãos. Como a igreja é algo bonito. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que em Cristo não há senhor, nem servo, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, mas todos somos um em Cristo Jesus. Isso significa que na igreja, por exemplo, se você pode ter um irmão que é seu patrão ou seu empregado, de segunda a sábado ele é seu patrão, mas se ele congregar aqui, quando ele chega aqui, ele não deixa de ser seu patrão, ele é seu irmão em Cristo Jesus, e ele não é maior que você, nem você é maior que ele. E aqui a gente pode unir, estar junto, a criança com o ancião com a criança, o jovem com o mais velho com o mais jovem. Você já observou que no mundo segregado as coisas? Jovens, velhos, né? Já observou como no mundo é? É tudo separado. Aqui na igreja é tudo misturado. A gente separa às vezes para algumas atividades específicas, mas na hora de, como igreja, cultuar o Senhor, e é isso que está a beleza da igreja. É você unir gente que mais tímido e outro mais extrovertido, um mais simpático, outros nem tanto, mas é irmão em Cristo Jesus. Os mais bonitos, outros nem tanto, mas é irmão em Cristo Jesus. Uns cabeludos e outros carecas, É esta beleza, irmão, da igreja. É o corpo vivo de Cristo. É a noiva de Cristo. Amém? Que pensemos nessas coisas e valorizemos cada vez mais
a igreja do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos ajude a aplicar, a viver essa palavra no nosso coração, no nosso dia a dia, e que essa igreja possa compreender cada vez mais o que é ser a igreja, corpo vivo de Cristo, esposa, noiva de Cristo. Pedimos desde já pelo culto que queremos prestar a Ti daqui a alguns instantes. Abençoa os Teus filhos que estão a caminho, que todos venham com alegria Te adorar, e que juntos possamos render graças ao Teu nome por mais um ano que o Senhor concede a essa igreja. Assim Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até daqui a pouco, nosso culto.